Boa noite, caros alunos e alunas, vocês que estão acompanhando esse mini curso, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vinda a mais uma noite em que estamos aí trabalhando temáticas, conteúdos diretamente ligados aos alunos, voltados para os alunos do sexto ano do ensino fundamental. Eu sou Daniel, como vocês bem sabem, sou estudante da segunda licenciatura em Letras da UNIT. Meu RU é 333 79 67. E hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo. Nós iremos falar especificamente sobre fonemas e letras. Então, um dos temas recorrentes no sexto ano do Fundamental 2, anos finais, é exatamente tratar sobre fonemas e letras. Então vamos acompanhar o nosso slide com a leitura. A unidade básica da comunicação verbal é a palavra, ou seja, o elemento básico a partir do qual a comunicação acontece é exatamente a palavra. Mas nós estamos falando de um tipo de comunicação. É exatamente a comunicação verbal, porque existem outras formas de comunicação. Existe a comunicação não verbal, como nós tivemos a oportunidade de trabalhar, de falar, de trabalhar na nossa primeira videoaula. Mas na comunicação verbal, o elemento básico, fundamental e essencial para se haver a comunicação oral, mas bem como também escrita, é exatamente a palavra. E essa palavra ela pode ser dividida em unidades bem menores, os sons e as sílabas. Os sons é aquilo que nós iremos chamar de fonemas. E as sílabas são os elementos menores que constituem, assim, a palavra. Na verdade, a menor unidade de uma palavra é exatamente a letra. Mas as letras se agrupam, geralmente, a consoante, geralmente não, sempre a consoante com a vogal, geralmente, se agrupam para formar uma sílaba. Né? A base de uma sílaba é exatamente a vogal. Então, ao pronunciarmos a palavra que, produzimos dois sons, que é o som de K e o som de E. Ou seja, quando a gente pronuncia a palavra que, a gente não pronuncia as três letras, vamos dizer assim. Na pronúncia, nós pronunciamos exatamente duas letras, que é o K e que é o E. Mas na escrita a gente escreve que o E, que é que. Assim, embora essa palavra apresente na escrita três letras, na fala, contudo, é constituída por apenas dois sons, já que as letras Q e U representam um único som, que é exatamente o K. É a partir daqui que nós vamos tratar exatamente sobre fonemas e letras. Então, fonemas está ligado à área do som, está ligado à fala, à pronúncia da palavra. Letra é exatamente a representação gráfica do fonema, a representação gráfica do som, vamos dizer assim. Então, você tem, por exemplo, a palavra que graficamente, na escrita, ela é constituída por três letras, o Q, o U e o E, na escrita. Porém, na pronúncia, ela é representada por duas letras, porque quando a gente pronuncia o que é Q, o E, na verdade a gente pronuncia a expressão que corresponde a K e um E. Então, na palavra conta, ocorre algo semelhante. Embora tenhamos 5 letras, o C, o O, o N, o T e o A, porém, nós não vamos ter 5 fonemas, nós não vamos ter 5 sons, vamos dizer assim. Na pronúncia da palavra conta, as 5 letras não são pronunciadas, na verdade 4 são pronunciadas. Então, nós temos aí conta, que é constituído por 5 letras, mas constituído por 4 fonemas. Por que constituído por 4 fonemas? Porque, embora tenha 5 letras, conta, C-O-N-T-A, na escrita ela apresenta 4 sons, porque o ON
ela fica aquilo que a gente chama de acontece um processo de nasalização. O ont de conta, o ON, ela pronuncia-se com um O, tendo sobre si um tio, né, como nós temos aí. Já que as letras ON representam um único som nasal, que é exatamente o O com o tio. Então, as unidades sonoras que constituem uma palavra são chamadas de fonemas. Então, as unidades sonoras que constituem uma palavra são chamadas exatamente de fonema. Então, fonema está no âmbito do som, da pronúncia, da fala. Letra é exatamente a representação gráfica daquela palavra, a palavra escrita. É a representação gráfica daquela palavra que a gente pronuncia, que a gente anuncia, que a gente dita e etc. Então, as unidades sonoras que constituem uma palavra são chamadas de fonemas. Tradicionalmente, os fonemas são simbolizados entre barras inclinadas, como nós temos aí, né? O F, o A, o S e o A estão entre aspas, né? Inclinadas, barras inclinadas, aspas não, desculpe, entre barras inclinadas, para dizer exatamente que essas palavras representam o fonema. Então, os fonemas da palavra faça, por exemplo, são F, A, S, A. Na palavra faça, o C cedilha tem som de S. São 4 letras, constituído também por 4 fonemas, porém, na pronúncia da palavra faça, a gente pronuncia o F, a gente pronuncia o A, o C cedilha é pronunciado com o som de S, por isso foneticamente, vamos dizer assim, enquanto fonema, melhor dizendo, enquanto fonema, o C cedilha corresponde à letra S e o A corresponde exatamente também à própria palavra A. Então, com esse slide a gente dá assim início ao nosso conteúdo. Então, vamos ao conceito de fonema. Fonema é a menor unidade sonora de uma palavra falada. Então, volto a repetir, o fonema está no campo do som, está no campo da oralidade, da fala, da pronúncia. Por isso que, no seu conceito, fonema é a menor unidade sonora de uma palavra falada. Então, veja, por exemplo, eu coloquei para vocês aí 4 vocábulos, 4 palavras. São palavras que se assemelham, mas que diferenciam entre si em decorrência do fonema, em decorrência da pronúncia. Veja, por exemplo, a palavra faça e a palavra faca. Então veja que ambas são constituídas por 4 letras. Mas a palavra faça diferencia-se da palavra faca no que diz respeito à sua pronúncia, à sua sonorização. Veja que, do ponto de vista escrito, faça e faca não tem muita diferença. Faça tem F, tem A, aí tem um C cedilha e tem um A. Faca tem um F também, tem um A também, aí tem um C e um A. O que diferencia a palavra faça de faca é exatamente o fonema. Por isso que o fonema ele é um elemento que é responsável pela diferenciação, significativa, vamos dizer assim, das palavras. Você tem, por exemplo, a palavra faca, e você tem a palavra faca, e você tem a palavra fada. São palavras muito parecidas, mas que a mudança de uma letra constituiu a alteração do som daquela palavra, né? E ao mudar o som, ela muda também todo o seu sentido. Nós temos aí também a palavra conta e a palavra canta. São palavras muito semelhantes. A única diferença é que na palavra conta, depois do C nós temos o O, e na palavra canta, depois do C nós temos um A. Só que essa alteração de letras do O para A mudou completamente e profundamente o significado destas palavras. Conta nos remete a algo a ser pago, a um boleto para ser pago, a conta de água, a conta de luz, a conta do supermercado, algo que precisa ser
pago. Canta vem do verbo cantar, eu canto, tu cantas, ele canta e etc. Então veja que palavras graficamente semelhantes, porém do ponto de vista do fonema, ela é radicalmente distinta. Conta é diferente de canta e faça é diferente de faca. Então, os fonemas, eles exercem duas funções. Primeiro, constitui palavras, ou seja, o fonema cria outras palavras, constitui palavras, e o segundo ponto, ela distingue uma palavra de outra, como nós falamos agora. A palavra faça e faca, graficamente, são semelhantes, o que diferencia apenas a alteração de uma única letra, mas a alteração dessa única letra mudou completamente o significado, o sentido dessa palavra. Então, o fonema ela é responsável pela constituição da palavra, bem como por sua diferenciação. Quando queremos representar na escrita os sons da fala, utilizamos as letras. Então, as letras, por meio das letras, nós representamos os sons da fala. Então, o que vem a ser uma letra? Letra é a menor unidade gráfica de uma palavra. Então, a menor unidade gráfica de uma palavra é uma letra. Assim como o fonema, voltando, é a menor unidade sonora da palavra falada, a letra é a menor unidade gráfica de uma palavra escrita. Pronto, esse é o conceito de fonema e letra. Então, não tem muita coisa para falar sobre fonema, sobre letras. O que temos que fazer agora é exercitar, resolver questões, conteúdos. Então, vamos seguir aí. Eu coloquei aí para vocês, se eu não me engano, 3 questões. E a partir dessas 3 questões, nós vamos conseguir sanar aí a maioria das dúvidas que porventura possa surgir no que diz respeito a esta temática ligado a fonema e ligado também à letra. Vamos aí, a primeira questão. Observe as palavras e os sons da palavra maluquinho. Deixa eu identificar aqui essa questão no meu livro. Pronto. Você tem aí a palavra maluquinho. Aí vem a primeira pergunta. Quantas letras essa palavra apresenta? Ora, saber o número de letras é a coisa mais fácil do mundo, é só contar. Então você tem um M, você tem um A, você tem um L, você tem o U, você tem o Q, você tem o U, você tem o I, você tem o N, você tem o H, você tem o O. Então você tem 10 letras. Isso é contar. M, A, L, U, Q, U, I, N, H, O. 10 letras. Saber o número de letras de uma palavra é a coisa mais fácil do mundo. Basta contar. Já saber os fonemas, não. Aí exige atenção. Então, a palavra maluquinho é constituída por 10 letras. Mas vem a pergunta, será que a palavra maluquinho também é constituída por 10 fonemas? Lembre que há palavras que o número de letras muitas vezes é maior do que o número de fonemas, bem como há outras palavras em que o número de fonemas é maior do que o número de letras. E há também palavras em que o número de letras corresponde ao número de fonemas. Vamos ver aí a palavra maluquinho. Então você tem, quando a gente pronuncia a palavra maluquinho, nem todas as letras são pronunciadas. Por exemplo, na palavra maluquinho, o M com A é pronunciado ma. O L com U é também pronunciado malu. Já o que, o que, o I, em vez de ser 3 fonemas, nós teremos um único fonema, porque o que com o U, ele tem som de K, como nós vimos no exemplo anterior. Aí prossegue, nós temos o inho. Veja que o I, o inho, o I com N, ele passa por um processo de nasalização. É como se sobre o I tivesse uma espécie de tio, maluquinho. Então veja que, em vez de ser pronunciado o I com N, é só pronunciado praticamente o I. Então você tem ma, lu, qui,
o K com I, e esse I com um N, ele sofre uma nasalização, maluquinho. Então, na palavra maluquinho, nós não temos 10 fonemas, nós temos 8. Na verdade, na palavra maluquinho, nós temos 10 letras, mas em contrapartida, nós temos 8 fonemas. Então, nós temos aí o exemplo da palavra maluquinho. Nós temos aí uma outra questão. Leia estas palavras. Em qual delas a letra X corresponde ao fonema CH, corresponde ao fonema S, corresponde ao fonema Z e corresponde ao fonema KS. Então vamos lá. Fixo. Quando a gente pronuncia a palavra fixo, o X de fixo, ele tem som de CH? Não, senão seria ficho. Ele tem o som de S? Não. Ele tem o som de Z? Não, seria fiso, se fosse Z. Ele tem som de KS? Tem. Fixo. Então, o X de fixo tem o som de KS. Pretexto. Pretexto tem som de CH? Pretexto. Não. Tem som de S? Tem. Pretes. Tes. O X aqui tem um som de S. Pretexto. Então, na palavra pretexto, o X ele tem som de S. Na palavra shampoo, que é a palavra shampoo na língua portuguesa, na escrita no português. Shampoo tem som de KS? O X? Não. Senão seria shampoo. Tem som de Z? Não, porque seria zampu. Tem som de S? Não, porque seria sampu. Tem som de CH? Sim. O X tem som de CH, por isso que é shampoo. CH. A palavra exótico. A palavra exótico tem som de CH? Não, seria exótico. Tem som de S? Não, porque seria exótico. Tem som de KS? Não, porque seria exótico. Tem som de Z, exótico. Então, o exótico corresponde, o X de exótico corresponde ao fonema Z. Tóxico é a mesma regra de fixo. Tem som de KS. Inexperiência. Inexperiência, o X tem som de S. Mexerica. O X de mexerica tem som de KS? Não, porque seria mexerica. Tem som de Z? Não, porque seria meserica. Tem som de S? Não, porque seria meserica. Tem som de ECH, mexerica. E exibir. Tem som de CH? Não, porque seria exibir. Tem som de S? Não, porque seria exibir. Tem som de KS? Não, porque seria exibir. Tem som de Z, exibir. Então veja que uma única letra possui diversos fonemas. O X pode ser representado pelo fonema CH, pelo fonema S, pelo fonema Z ou pelo fonema KS. E a terceira e última questão desse nosso exercício, para guardar aí na memória, nós temos a seguinte pergunta. Com base nos exercícios anteriores, podemos chegar a 3 conclusões a respeito da relação entre os fonemas e as letras. Identifique os itens que expressam essas conclusões. Primeiro, um fonema pode ser representado na escrita por uma ou por várias letras? Será que um fonema pode ser representado na escrita por uma ou por várias letras? Sim, nós vimos aí anteriormente com a palavra táxi, por exemplo. Uma letra pode representar diferentes fonemas? Sim, pode sim. Um fonema será sempre representado por uma única letra? Não necessariamente. Sempre não. Há fonemas que são representados por 2 letras, há fonemas que são representados por uma única letra. Uma letra só pode representar um fonema? Não. Uma letra pode representar mais de um fonema. A letra X pode representar 2 fonemas, como KS? Sim, nós vimos anteriormente com a palavra táxi. Então, a letra X pode representar 2 fonemas. Então, a resposta certa aí seria letra A,
letra B e letra E. Então, nós temos aí o conteúdo da nossa aula de hoje, fonema e letra. E para encerrar esse nosso conteúdo, como já é de praxe, já é de costume, vamos encerrar com uma leitura de um conto, de uma história. E hoje nós vamos ler a história A Morte da Tartaruga. Essa história, esse conto, na verdade, é de Milor Fernandes. O menininho foi ao quintal e voltou chorando. A tartaruga tinha morrido. A mãe foi ao quintal com ele, mexeu na tartaruga com um pau. Tinha nojo daquele bicho e constatou que a tartaruga tinha morrido mesmo. Diante da confirmação da mãe, o garoto pôs-se a chorar ainda com mais força. A mãe, a princípio, ficou penalizada, mas logo começou a ficar aborrecida com o choro do menino. Cuidado, senão você acorda o seu pai. Mas o menino não se conformava. Pegou a tartaruga no colo e pôs-se a acariciar-lhe o casco duro. A mãe disse que comprava outra, mas ele respondeu que não queria. Queria aquela, viva. A mãe lhe prometeu um carrinho, um velocipe, lhe prometeu uma surra, mas o pobre menino parecia estar mesmo profundamente abalado com a morte do seu animalzinho de estimação. Afinal, com tanto choro, o pai acordou lá dentro e veio estremunhado ver de que se tratava. O menino mostrou-lhe a tartaruga morta. A mãe disse: está aí assim há meia hora, chorando que nem maluco. Não sei mais o que faço. Já lhe prometi tudo, mas ele continua berrando desse jeito. O pai examinou a situação e propôs: olha, Henriquinho, se a tartaruga está morta, não adianta mesmo você chorar. Deixa ela aí e vem cá com o pai. O garoto depois cuidadosamente a tartaruga junto do tanque e seguiu o pai pela mão. O pai sentou-se na poltrona, botou o garoto no colo e disse: eu sei que você sente muito a morte da tartaruguinha. Eu também gostava muito dela, mas nós vamos fazer para ela um grande funeral. Empregou de propósito a palavra difícil. O menino parou imediatamente de chorar. Que funeral? O pai lhe explicou que era um enterro. Olha, nós vamos à rua, compramos uma caixa bem bonita, bastante balas, bombons, doces e voltamos para casa. Depois botamos a tartaruga na caixa em cima da mesa da cozinha e rodeamos de velinhas de aniversário. Aí convidamos os meninos da vizinhança, acendemos as velinhas, cantamos Happy Birthday to You para a tartaruguinha morta e você assopra as velas. Depois pegamos a caixa, abrimos um buraco no fundo do quintal, enterramos a tartaruguinha e botamos uma pedra em cima com o nome dela e o dia em que ela morreu. Isso é que é funeral. Vamos fazer isso? O garotinho estava com outra cara. Vamos, papai, vamos! A tartaruguinha vai ficar contente lá no céu, não vai? Olha, eu vou apanhar ela. Saiu correndo. Enquanto o pai se vestia, ouviu um grito no quintal. Papai, papai, vem cá, ela está viva. O pai correu para o quintal e constatou que era verdade. A tartaruga estava andando de novo, normalmente. Que bom, hein? Disse. Ela está viva. Não vamos ter que fazer o funeral. Vamos sim, papai, disse o menino ansioso. Pegando uma pedra bem grande, eu mato ela. E aí termina a nossa história. Então, por hoje é só. Tenham todos uma excelente noite, uma excelente semana e no próximo vídeo nós iremos falar sobre dígrafos, encontros vocálicos e encontros consonantais. Até breve.